Bom, combater o inimigo é necessário que você o conheça, né? Então é importante você entender o passado dessa crise, desse problema, que é o roubo e furto de cargas e veículos, o seu presente, entender qual é o estágio desse problema para você prever e se preparar para o futuro. O roubo de carga ele começa em meados da década de 80, final da década de 80, de uma forma mais exponencial, mais palpável, e nada mais é do que uma migração das quadrilhas que eram especializadas a roubo de banco, instituições bancárias, que viram a oportunidade do roubo de carga, uma vez que as instituições bancárias se blindavam cada vez mais e se preparavam cada vez mais para combater esse tipo de ação criminosa. E aí a bola da vez tem sido o roubo de carga desde então. O aumento do roubo de carga se dá, evidentemente, pela questão do valor agregado. Como eu citei há pouco o exemplo do celular, antes um equipamento de celular custava 100, 200, 300 reais, hoje nós já temos aparelhos custando mais que 4.500 reais. Então, há poucos anos atrás, você tinha um teto de valor agregado dentro de um veículo que era 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Hoje facilmente ultrapassa 10, 12, 15 milhões de reais dentro de um único veículo. Então o valor agregado é absurdo e evidentemente a atratividade em roubar e furtar esse segmento é cada vez maior. E as quadrilhas estão, sem sombra de dúvida, cada vez mais se preparando para isso. Seja ela com armamento, infiltrando pessoas dentro da sua empresa, dentro do seu processo logístico, por mais absurdo que possa parecer. É direcionado, né? Você vai entrar nessa empresa e você vai trabalhar na expedição. E ali você vai ter acesso a roteiros, às notas fiscais que são enviadas, ao tipo de produto que determinado veículo está carregando, e pela fragilidade nesse processo de informação, essas quadrilhas acabam recebendo ali antecipadamente, né, toda a sua rotina, todo o seu cronograma operacional e logístico e criando ali sim a oportunidade para te assediar e roubar. Um outro método muito utilizado é realmente você aliciar os motoristas ou até mesmo funcionários estratégicos dentro das empresas, prometendo ali valores parcial ao conquistado com o ato criminoso, né? Então, me passa a informação necessária, que percentual do que for conquistado com essa ação criminosa vai voltar para o seu bolso. Por isso que é muito importante a gente cuidar de quem nós estamos contratando e de quem já trabalha conosco. Como cuidar dessas pessoas? Evidentemente, uma boa remuneração é muito bem-vinda. Quando você não precisa tão desesperadamente de dinheiro, você dificilmente consegue ser aliciado. Um outro método é você fazendo pesquisas socioeconômicas em um processo investigativo permanente. Não só para quem você está contratando, mas para quem trabalha com você e para quem já foi demitido. Quem hoje não está mais dentro do seu quadro de funcionários conhece efetivamente toda a sua logística, todo o seu cronograma, né? O seu DNA como empresa, aquela pessoa que passou por aqui tem essa informação, tem esse conhecimento. E pode ser, evidentemente, um problema lá adiante, uma vez que essa pessoa passe a dar informações para quadrilhas e facções de como toda a logística do seu negócio, né? Desde o ato fabril até a armazenagem, a logística e o transporte ao cliente final. Tudo isso preocupa, tudo isso tem que ser visto e muito bem estudado quando a gente está combatendo ações criminosas no que diz respeito a roubo e furto de cargas. Porque ela não acontece só no transporte, né? Meses a meses você vê que invadiram galpões e armazéns logísticos e fábricas. Roubo de carga ela não está restrita ao transporte, ao ato da carga no transporte, né? Existem lojas de shopping sendo invadidas. Celulares, televisões e produtos eletrônicos, dentre outros, sendo roubados. Farmácias são arrombadas todas as madrugadas.
né? E é uma carga que já está em solo, né? Não está no cliente final, evidentemente, mas já está em solo, já foi entregue ali para o varejista, já foi entregue ali para os lojistas, né? E que ainda existe um roubo ali eminente no que diz respeito à carga em si. Bom, voltando a meados dos anos 80, início dos anos 90, essas quadrilhas, pela blindagem que os bancos fizeram, acabaram indo para o roubo à carga. E mais recentemente o problema no Rio de Janeiro, né, que é um problema que todos procuram apontar e discutir. Por que aumentou tanto o roubo no Rio de Janeiro? Tem dois motivos que são circunstanciais. Primeiro, que a ocupação dos morros pelas UPPs foi mal gerido, mal administrado. Eles não previam que iria, evidentemente, ocorrer a migração desses marginais, vivação de facções conhecidas por todos nós, para outros morros. Chegando lá, não haveria cargo dentro de uma hierarquia dessa facção, e o único jeito deles serem remunerados dentro de uma facção seria caindo para o sequestro ou indo para o roubo de carga. Sequestro é considerado crime hediondo no nosso país, né? A pena para quem sequestra é infinitamente maior para quem rouba um veículo, uma carga, né? Ou até mesmo furta, se for o caso. Então é muito mais atrativo e tem muito mais valor agregado dentro de um caminhão de eletrônico no ato de você pedir ali o resgate de determinada pessoa. Então isso acabou sendo um fator exponencial para o aumento do roubo de carga no Rio de Janeiro. E você fala sobre as ações criminosas de roubo de carga há pelo menos 2 décadas no nosso país e como mudou. Antigamente o pessoal roubava carga a grito, né? Para aí que é um assalto. O caminhoneiro totalmente despreparado àquilo e com medo entregava a mercadoria e tudo mais. Hoje em dia as quadrilhas usam equipamentos eletrônicos para identificar dispositivos dentro do veículo, para bloquear esses dispositivos se for o caso, armamentos absurdos, metralhadoras, fuzis, carros de alta potência, coletes à prova de bala. Por quantas vezes não ouvimos falar que um veículo foi roubado por policiais, aparentemente, porque eles logomarcaram uma viatura com a mesma característica de uma viatura policial, colocaram um giroflex e estavam fardados como policiais. A audácia, né, que ao longo dos anos vem sendo tomada por essas quadrilhas, que muitas vezes participam de grandes facções, é cada vez maior, né? E é necessário que possamos conhecer os métodos, que tenhamos ali acesso a todas as informações possíveis. É necessário e fundamental que tenhamos aí a oportunidade de discutir esses temas para que cada vez mais possamos nos preparar para que o roubo e a perda sejam a menor possível, né? Especialmente no meu segmento, que é 80, 90% da produção financeira da nossa empresa, ela está ao combate do roubo e furto de cargas. E um dos principais segmentos que hoje opera dentro da Golden Sat é a linha Farma. A linha farmacêutica, você tem que... Acho que toda a linha, você tem que conhecer o processo do seu cliente desde a raiz, né? Desde do momento do início da produção, o término dessa produção, a cadeia de embalagem, de preparo desse produto para ser armazenado e comercializado, até o ato do logístico, do transporte, a entrega para o varejista e até mesmo para o cliente final. Só que esse segmento tem uma particularidade. Mesmo que você recupere uma carga roubada de medicamento, essa mercadoria ela é incinerada, ela é descartada, em sua grande maioria das vezes, quase que 100% dos casos. Porque a Anvisa é um órgão extremamente rigoroso no que diz respeito à qualidade do produto a ser consumido. E não é só um produto a ser consumido, é um produto que vai ser consumido para combater uma doença. E os laboratórios, os grandes laboratórios internacionais que hoje operam no nosso país, são extremamente preocupados também com a questão da qualidade do produto final ser entregue na perfeita condição ao consumo. Com isso, não basta recuperar. Muitas vezes a gente conclui o trabalho com a recuperação de um produto que vai ser incinerado e descartado.
Então, qual é o principal objetivo da nossa empresa, que completa aí uma década já de existência? É evitar o roubo, é evitar a crise, né? Muito melhor que você ter a performance da recuperação é você evitar que o roubo tenha ocorrido e acontecido. Isso só é possível quando você realmente está incorporado desde a raiz do seu cliente até o término da ação do consumo do produto que você está provendo a segurança. E a blindagem do patrimônio é o que faz a nossa empresa ter a performance que nos credencia aí como uma das principais empresas no mercado. É você cuidar que realmente aquele produto tenha uma origem e um destino e que esses meios não sejam interrompidos, né, por uma ação criminosa. Lógico que nem sempre é possível e aí você acaba ingressando em uma ação investigativa, em uma ação reativa à crise e também dá resultado, também é importante. Mas o principal é você cuidar com que haja a blindagem de uma forma quase que impermeável, que diz respeito a sigilo de informação, cuidado com dissimulação de produtos de tecnologia dentro do veículo, dentro da mercadoria, né? E a questão também dissimulação, sigilo de informação e camuflagem. Não adianta você ter excelentes produtos dentro da sua operação se você não tiver uma real camuflagem de um equipamento de segurança. O marginal ele tem que roubar aquilo e entender que ele está roubando algo de fato. Ele tem que olhar para um celular e ver que isso daqui é um celular, onde na verdade é um rastreador, é um dispositivo que está sendo colocado aqui dentro. E há até uma certa vulgaridade na palavra isca de carga, né? Isca de carga é isso, é você catar um produto com acabamento, um produto final, e entender que isso é um celular, onde na verdade é uma isca, é um dispositivo. Isca é aquilo que o peixe morde achando que é um alimento, na verdade é um anzol, né? E um localizador de carga, que aí é aquela caixinha preta com um LEDzinho que está sendo inserido ao meio a mercadoria. Aquilo não é uma isca, aquilo é um localizador de carga. E isso é banalizado no nosso meio. Todo mundo trata os localizadores de carga como isca, onde na verdade não é. É um localizador de carga. A isca é quando tem um produto dentro dessa câmera, dentro desse laptop, dentro daquela televisão, mas não vai catar o produto pode estar funcionando ou não, mas é um produto acabado, é um produto final. Isso é uma isca de carga, não é um localizador. Nós participamos de várias ações de migração de depósito e o que é comercializado e o que é realmente transportado a nível de carga é próximo de 43, 45 bilhões de reais. E você exercer segurança em cima de um número tão expressivo é algo que acaba agregando uma responsabilidade muito grande, né? Tão importante quanto o número a ser transportado é o número da perda. Qual é o percentual tolerável para um volume tão grande sendo protegido? E a gente sempre tem que trabalhar com o número zero na cabeça. Quando você trata de segurança, você pensa em fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Nós completamos no final do ano passado a maior transferência de medicamentos de um CD para o outro da história desse país, com o maior laboratório farmacêutico do mundo, onde foi confiada à nossa empresa 100% da responsabilidade da segurança desse processo. Foram quase 6 bilhões de reais transportados em menos de 90 dias, de uma única empresa, de um único laboratório, que saiu de determinado CD aqui na região da Grande São Paulo e foi para outro determinado CD dentro dessa mesma região. E concluímos esse trabalho com zero, absolutamente 0% de perda, não só de roubo e furto, mas de avaria ou de qualquer outro problema que pudesse ser ocorrido. E isso, sem sombra de dúvida, foi uma plataforma para nos credenciar como a principal empresa na proteção e no segmento da linha farma no nosso país. E é com orgulho que a gente fala sobre isso, porque às vezes fica sem comer na sua casa, mas você não deixa de dar um medicamento para um filho, para um familiar seu. Então é um produto muito importante, né, que agrega uma responsabilidade ainda maior, que lida com saúde, que lida com vida, né? E isso é uma coisa
Acho que é o mais importante, é o bem mais precioso que nós temos. E concluindo o raciocínio, por que a nossa empresa, por que o conceito de segurança que nós estamos desenvolvendo tem dado tanto resultado? Porque nós não vemos segurança como serviço ou como tecnologia. A nossa empresa ela se destaca, a nossa visão de segurança é a fusão de uma excelente prestação de serviço em alta performance com o que há de mais moderno a nível tecnológico. Quando você consegue agregar performance em prestação de serviço, conhecendo a fundo todo o processo fabril, logístico e entrega dessa mercadoria ao público final, agregado a um conceito de blindagem patrimonial com o que há de mais moderno a nível tecnológico, você consegue o ápice da segurança no nosso país e entrega realmente aquilo que o seu cliente quer receber, que é a blindagem quase completa do seu patrimônio. Então, nós entendemos que a solução mais eficaz para o combate ao roubo e furto de cargas e veículos no nosso país é a fusão de uma excelente performance em prestação de serviço, conhecendo a fundo todo o processo do seu cliente, vivenciando todo o processo do seu cliente, somada a uma evolução tecnológica, a aplicação de equipamentos de ponta dentro de todo esse DNA. É isso que a gente acredita, é isso que nós vemos fazendo aí ao longo desses 10 anos, com muito orgulho e satisfação.